Aproveitando que vocês estão de pé, os convido a abrir a Santa Palavra de Deus. Obrigado. No livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvi vinda do templo uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes de água, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Tu és justo, ó Senhor, que és e que era, és santo e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Deus, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca havia tido desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Deus querido, Deus santo, eu quero te louvar, Senhor. Eu te louvo pela tua santa palavra, Deus. Eu te louvo pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Papai querido, eu quero clamar a Ti, Senhor, que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua misericórdia seja sobre nós, seja sobre essa igreja, Senhor. Ó Papai querido, que as Suas bênçãos, ó Deus, verdadeiramente sejam derramadas, que nós possamos entender a Tua palavra, verdadeiramente quebrantar o nosso coração, nos voltar a Ti, Senhor, porque verdadeiramente Tu és santo, Tu és justo, Tu és perfeito, ó Deus, e nós precisamos entender isso, Senhor, e viver uma vida conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. Por isso, Senhor, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Lindomar fez a meu favor, e eu quero clamar as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, Senhor, abençoa a vida física, emocional, sentimental, a vida espiritual, Senhor, a vida financeira do Teu filho, ministerial, ó Deus, aonde ele estiver, que ele seja bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus. E eu clamo a Ti, ó Pai,
que o Senhor derrame essa bênção também sobre todos os irmãos aqui presentes, cada família aqui representada, sobre aqueles que não puderam vir, que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais, que a Tua graça possa alcançá-los, ó Deus, e que verdadeiramente seja feito algo novo, Senhor, em nossas vidas, que verdadeiramente nós possamos entender, Senhor, a necessidade de viver uma vida na Tua presença, ter intimidade contigo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, amados. É interessante pensar que muitas pessoas, eles fazem oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso. Porém eu fico pensando, será que verdadeiramente eles estão orando a Deus, ou simplesmente estão recitando uma ladainha, ou uma litânia? Ou seja, ou simplesmente estão repetindo algo decorado? Quando nós oramos, seja feita a Tua vontade, quer dizer que nós devemos buscar de todo o nosso coração, com toda a força da nossa alma. A palavra vontade, ela significa um forte desejo. Analise comigo. O que está no coração de Deus? Eu acredito que todos que estão aqui conhecem a palavra de Deus. E o que está no coração de Deus? A primeira coisa que eu entendo que está no coração de Deus é que Deus quer que você o conheça. A segunda, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer se relacionar com você. E em terceiro, eu vejo que Deus quer que você seja um participante dos planos dEle. E aí muitas vezes me leva a pensar, será que Deus deveria esconder de nós os seus planos? O que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo? É claro que não. Eu vejo que Deus, Ele já foi até muito longe, demonstrando para nós a sua vontade, revelando para nós a sua vontade. Analise comigo. Poderia Deus ter feito mais do que ter enviado o seu Filho para morrer por nós? Teria algo maior do que isso? Poderia Deus ter feito mais do que deixar a sua palavra, um manual de instrução para que nós conhecêssemos e vivêssemos? Será que Deus poderia ter feito mais do que demonstrar para nós, através dos eventos que acontecem no mundo, o seu amor? Será que Deus poderia ter feito mais por nós, e depois que Jesus subiu aos céus, Ele ter enviado o Espírito Santo para estar dentro de nós, para nos consolar, para nos ajudar? Amados, Deus, Ele não é um Deus de confusão. E nesse manual de instrução, Ele deixa claro para nós que Ele sempre, Ele revelou aos seus profetas tudo o que iria acontecer, antes de acontecer. E hoje, meus amados, não é diferente. Na palavra do Senhor está escrito. Na palavra do Senhor nós temos a revelação dos fins dos tempos. E a intenção do Senhor é que para que o seu povo esteja apercebido, porque a ira de Deus será manifesta. E esse é o tema da mensagem de hoje, a manifestação da ira de Deus. Eu tenho certeza que muitos gostariam de ouvir nessa noite uma mensagem em cima do Salmo 91. Ou quem sabe, Guilherme, do Salmo 23. Oh glória!
Que maravilha, é bênção. Ou talvez que eu estivesse ministrando sobre situações e eventos agradáveis, palavras para elevar a sua autoestima, palavras que talvez iria massagear o seu ego. Quem sabe nessa noite você gostaria de ouvir uma palavra motivacional, uma palavra que seria profetizada bênçãos e prosperidade na sua vida. Mas o Altíssimo, Yahvé, Ele te ama tanto. Repita comigo: Deus me ama. E por causa desse amor, e por Ele te amar tanto assim, Ele vem revelar para nós a sua justiça. E quando Ele traz essa revelação sobre o escatom, essa mensagem ao mesmo tempo que nos traz esperança, ela também nos confronta. E quando a palavra de Deus ela nos confronta, isso deixa de ser interessante para muitas pessoas, porque muitas pessoas não querem ser confrontadas, não querem se entender que estão vivendo em pecado, que precisam mudar de vida, que se Deus quer uma mudança, e Deus está dando a oportunidade para as pessoas mudarem. O Senhor está se revelando, o Senhor está se revelando para que nós possamos amadurecer, para que a igreja possa crescer, para que nós deixemos de tomar leitinho e possamos comer uma comida sólida. Então vejamos o que Yahvé nos revela nessa noite. Analisando a perícope que nós lemos, nós vemos um conjunto distinto de juízos, de selos, das trombetas e vários detalhes entre eles, com ausência de interlúdios e uma abrangência completa dos juízos. Nós vimos que quando da abertura dos selos, nós vimos que foi destruído 1/4 da terra. Depois nós vimos que na sequência, nas trombetas, foi destruído 1/3 da terra. Porém, as taças, elas vêm se cumprir como um todo. As taças, elas vão atingir toda a terra. Além disso, quando nós entendemos que os selos e as trombetas, eles afetaram as pessoas indiretamente. Eles não foram, as pessoas, o ser humano, não foi afetado diretamente. Agora, serão diretamente sobre elas. Nós vimos que a primeira, ela produz feridas, ela produz chagas nos corpos das pessoas, enquanto que nós vimos que a quarta, ela queima, o fogo queima, e estas são as últimas pragas que prenunciam o escatom. Embora nós vemos aqui que nesse texto não haja interlúdio entre a sexta e a sétima taça, há 3 pontos importantes aqui que precisam ser acrescentados, que nós precisamos entender. O primeiro deles, o hino doxológico. Pastor, o que é isso? É um hino que exalta e glorifica a Deus. E esse hino aqui, ele está justificando o juízo divino. Segundo, nós vemos aqui a falsa trindade, ela convocando as nações da terra, os reis da terra, para uma batalha final. E terceiro, nós vemos a advertência de Yeshua, de Jesus, de que ele virá como um ladrão. Não que ele seja um ladrão, mas ele virá como um ladrão, porque o ladrão não avisa quando vai na casa de uma pessoa, ele vem escondido à noite, a hora que não se espera. E Jesus está falando aqui: olha, fiquem atentos, que eu virei como ladrão, eu chegarei numa hora que vocês não estarão esperando, por isso estejam apercebidos, estejam de prontidão. E há um certo desenvolvimento do tema nesses 3 pontos acrescentados, iniciando-se com a justiça de Deus, passando pela resposta dos poderes malignos e concluindo com a responsabilidade de cada um de nós referente
a tudo isso. Deus agora é aquele que é e aquele que era. Não há mais aquele que há de vir, porque o tempo final chegou. E Deus, durante toda a sua história, Ele fez todo o possível para que a humanidade, para que as nações, elas entendessem, tivessem a percepção da soberania de Deus, que elas entendessem que Deus ama, que elas entendessem que eles precisavam se voltar para Deus, buscar a face de Deus, ter intimidade com Deus, porque o que Ele quer é simplesmente se relacionar conosco. Deus quer ser família conosco novamente, assim como foi no princípio, assim como foi no Éden. Lembram? Todos os dias da viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva, todos os dias. E isso se perdeu por causa do pecado, só que o desejo no coração de Deus é que nós possamos voltar a ter intimidade com Ele. É que o nosso coração verdadeiramente possa amá-lo, possa desejar a sua presença, possa querer estar junto com Ele, não fazer alguma coisa simplesmente por tabela ou por obrigação. O que está no coração de Deus é que você venha na casa dEle, mas você venha com alegria, você venha com prazer, para agradecer a Ele tudo o que Ele tem feito na sua vida. O ar que você respira, o pão que você come, a água que você toma, o teto que tem sobre a sua cabeça, o levantar, ir na esquina e voltar para casa sem ser morto, é motivo para agradecer a Deus. Acompanhe comigo, versículo 1. E mantenha sua Bíblia aberta, por favor. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Nós vimos aqui que 7 anjos, eles recebem uma ordem, e a voz que vinha falar com eles, ela vinha do santuário, essa voz vinha do trono de Deus. E a missão que esses anjos tinham, a missão que eles receberam, era uma missão clara, e esses anjos se mostraram obedientes. A missão derrubará o antigo sistema mundial, e juntamente com ele, o reinado do anticristo, o rei de todo o paganismo. Significa que aquele que não está com Cristo, aquele que não vive com o Senhor, aquele que não obedece às palavras do Senhor, aquele que não confessou a sua vida, entregou a sua vida nas mãos do Senhor, irá sofrer os efeitos do derramamento dessas taças. O versículo 2 diz: e foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Amados, nesse ponto começa a se cumprir a promessa lá em Apocalipse 14, de 9 a 10, onde nós lemos que os adoradores da besta e da sua imagem, eles terão que beber o cálice que será derramado por Yahvé. E esse primeiro flagelo não é mais uma advertência. Acabou-se a misericórdia, acabou o tempo do arrependimento. Agora começa a punição. E todas aquelas pessoas que não têm o selo de Deus, eles são selados pela besta. Vocês estão me entendendo? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aqui, amados, não há meio termo. Ou você está com Jesus, e se você não estiver com Jesus, automaticamente você está com a besta. Não há neutralidade em relação a Deus. No tempo do fim, a religião
ela não será mais algo nominal. Todo mundo, todas as pessoas que aqui estiverem, elas terão que declarar lealdade a Cristo ou ao anticristo. Versículo 3: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Se no primeiro flagelo nós temos o tormento dos homens, agora nós temos a destruição completa. O mar, ele torna-se como em sangue, um morto, imundo, com sangue coagulado, impossibilitando a vida no mesmo. A destruição aqui agora não é mais parcial, a destruição aqui agora é total. A destruição aqui não é mais apenas ambiental. Agora vai acabar-se com o mar, com toda a vida no mar. E para esse flagelo, meus amados irmãos, não tem limite. Todas as criaturas marinhas, elas morrerão. Versículo 4: e o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. 6: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Se você se lembrar, nós podemos fazer um paralelo aqui com as pragas do Egito. Onde não somente o rio Nilo, ele foi transformado em sangue, mas as águas das fontes, dos poços, dos ribeiros, todos foram transformados em sangue. Aqui também nós vemos as fontes das águas, e os rios também se transformando em sangue. Você se lembra a última aparição do altar de Deus? Foi no quinto selo, quando as almas dos santos que clamavam debaixo do altar de Deus, eles clamavam a vindicação, eles clamavam por justiça divina. E a primeira resposta de Deus, Deus responde a eles, mas a primeira resposta de Deus por aquela oração foi enviar no lugar da punição uma advertência. E essa advertência foi as trombetas, que veio um juízo junto com misericórdia. Era Deus tentando advertir o povo, para que entendesse, conhecesse, se voltassem para Ele. Mas agora a resposta de Deus é diferente, a resposta agora ela é completa. Literalmente inicia-se a vingança. E novamente nesse flagelo, não tem limite. Deus é apresentado aqui como juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador. O julgamento dos que martirizaram os santos vai corresponder ao mal que fizeram. As pessoas que um dia conheceram ao Senhor, mas por amor ao mundo, pelas coisas do mundo, viraram as costas para Deus e foram seguir o mundo, elas também estarão debaixo da ira de Deus. Esse julgamento vai atingir o povo rebelde, e a justiça de Deus será feita em resposta às orações dos santos. Versículo 8: e o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glórias. Aqui os pecadores, os ímpios, aqueles que viraram as costas para o Senhor, eles não se arrependeram. Quando o sol escureceu, eles ficaram de boa, ficaram quietos nos seus cantos.
Mas agora não tinha mais jeito. A intensificação do calor foi grande. No escurecimento eles podiam simplesmente ignorar. Mas agora eles sentiam o calor. E nessas circunstâncias, a presença de Deus é reconhecida por eles. Eles entendem que é uma ação divina. Eles entendem que é Deus que está mandando aquele juízo sobre eles. Mas ao invés de reverenciar a Deus, ao invés de se voltar para Deus, ao invés de pedir perdão para Deus, ao invés de querer clemência de Deus, eles começam a blasfemar contra Deus. E Deus adverte que quando as suas advertências elas não são ouvidas, a punição deles será sentida. E isso dói no coração, amados. Isso dói no coração. Ver pessoas que passando por dificuldade, passando por sofrimento, tristezas, precisando de Deus, ao invés de procurarem a Deus, elas viram as costas para Ele. Me lembro de uma história, na época eu estava no seminário, que havia numa casa algumas pessoas e tinha o avô de uma criança que estava nessa casa. Ele tinha já quase 90 anos e ele estava um pouco debilitado. E aconteceu alguma coisa lá na cozinha que fez um grande barulho. E as pessoas se levantaram rápido para ir na cozinha para ver o que tinha acontecido. E esse idoso também levantou. Só que ele levantou, enquanto ele estava indo para a cozinha, ele caiu. E quando ele caiu, todo mundo voltou e já liga para o SAMU, faz isso, faz aquilo, vira ele desse jeito, vira desse jeito, chama o médico, vão colocar no carro, vão levar para lá. E quando eles perceberam que o netinho, uma criança de 6 anos, ela ajoelhou do lado do avô e falou: Deus, cura meu avô, Deus, levanta meu avô. No meio de tantas pessoas adultas, precisou de uma criança clamar a Deus. E esse povo nessa época vai ser a mesma coisa. Os homens, eles não são santificados no meio do sofrimento. Ao contrário, se fazem mais ainda iníquos e blasfemam contra Deus. Versículo 10 diz: e o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Fica claro para nós aqui que Deus vai punir aquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, através da terra, do mar, do ar, do fogo. Mas Ele vai fazer mais do que isso. Quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema humano, ele será colocado em completa desordem. O trono da besta é o maior golpe de Satanás. Ele invadiu toda a estrutura da sociedade, fazendo uma sociedade, criando uma sociedade sem Deus. Nós estamos vendo para onde está caminhando as coisas. Já tiraram Deus das escolas. Agora estão querendo tirar Deus das igrejas. Agora você não pode falar mais glória a Deus nas redes sociais. E aí, igreja?
Nós precisamos entender que o reino de Deus, o reino da besta, ele está em oposição ao reino de Deus. E é sobre essa imponente estrutura que o quinto flagelo é derramado. E daí vem toda a confusão. Sabemos que os seguidores da besta, sabemos que eles sofrerão. E não vão sofrer calados. Eles estarão sofrendo, sabendo que é uma ação divina, e continuarão blasfemando. Novamente, não há qualquer traço de arrependimento. Eles preferem morder a língua a gritar para Deus: Deus me perdoa, Deus, eu pequei, tenha compaixão de mim, Senhor. Quanto mais severos os juízos, mais duros se torna o coração dos homens. Existe, amados irmãos, somente um caminho de volta para Deus. O homem por si só, ele é pecador. E mesmo quando ele se desvia dos caminhos do Senhor, só existe uma forma dele se voltar para Deus. E Jesus deixa isso muito claro no seu Evangelho, escrito por João, no capítulo 14, no verso 6, onde ele diz: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. No mundo, meus amados, existe um ditado que diz: olha, se ele não vem pelo amor, ele vem pela dor. Só que isso não é verdade. A verdade é que quem não vem pela graça, não vem de modo nenhum. Versículo 12: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. O versículo 12, ele fala que as águas do grande rio Eufrates, ela vai secar, abrindo caminho para que o inimigo possa invadir. Os versículos 13 e 14 nos informam que sobre a tríade do mal: o dragão, a besta e o falso profeta. E eles fazem um esforço fenomenal para seduzir as pessoas, para enganar, para juntar todos os reis da terra. E quando o Satanás e o mundo, eles se armarem para uma luta terrível contra a igreja, Cristo aparecerá para livrar o seu povo e triunfar sobre os inimigos. Posso ouvir um glória a Deus? Cristo virá em socorro da sua igreja. E esses espíritos imundos, eles representam as ideias, os planos, os projetos, os métodos satânicos introduzidos dentro da esfera do pensamento e da ação humana. Vocês estão vendo como está o nosso país? Vocês estão vendo como está o mundo? Isso é ação do diabo para acabar com a família, para acabar com seus direitos, a sua vontade. E nessa batalha das nações contra Cristo e sua igreja, Satanás estará à frente. E no versículo 15 diz que a derrota final será manifestada pela volta inesperada e gloriosa de Jesus. Aleluia! Jesus voltará. Oh, glória! A segunda vinda de Cristo, a parousia,
ela será também repentina, ela será inesperada. Em 1 Tessalonicenses 5, versos 4 a 6, nos mostra que os ímpios não estarão esperando, mas a igreja do Senhor estará, amém? Nós estamos apercebidos, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, e nós aguardamos a volta do Senhor. Em Mateus 24, 42 diz que a igreja precisa estar apercebida, esperando a volta do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, 2 e 3, ele ilustra o caráter imprevisto de sua volta. E no versículo 16, nos fala do Armagedon, um lugar de batalhas, onde Israel travou as suas maiores batalhas. Mas nós precisamos entender também que Armagedon aqui, ele é um símbolo, mais do que um lugar. Aqui fala-se da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre os seus inimigos. Amados, o sexto flagelo é o último estágio da punição divina. Quando Satanás ele percebe que a sua derrota é inevitável, ele incita as nações, os reis da terra contra Deus. E nessa batalha final, Jesus esmaga todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É o fim, é o Armagedon. E o Armagedon é quando os homens que rejeitaram a Cristo, é quando os homens que viraram as costas para o Senhor, para os homens que esqueceram do sacrifício que foi feito naquela cruz, eles terão que ver, terão que encarar a Jesus frente a frente. Versículo 17: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Você consegue imaginar pedra de 50 quilos caindo do céu? Não é uma não. Saraiva, pedras, 50 quilos caindo. O derramamento do sétimo flagelo, amados, ele remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. Quando aquele dia vier, não somente as ilhas e as montanhas da terra criadas por Deus vão desaparecer, mas as cidades, a civilização, que é a conquista do orgulho humano, inspirado por Satanás, também vão entrar em colapso. E quando isso se conclui, a punição divina estará feita. O sexto flagelo traz a destruição total, o sétimo traz a extinção total. Para concluir, vimos que nessa noite que essas taças elas serão derramadas sobre a terra, sem mistura, depois que a porta da graça se fechar. Mas antes que a porta da graça se feche, Deus ainda, pela sua misericórdia, Ele está permitindo que algumas gotas dessas pragas caiam sobre nós, caiam sobre a terra, mescladas com misericórdia, para ver se eu e você
possamos acordar, possamos fazer uma análise da nossa vida, como eu estou vivendo. Será que eu estou vivendo simplesmente o que o mundo está oferecendo, as coisas do mundo? Eu estou buscando simplesmente as coisas do mundo? Ou será que eu estou buscando a vontade de Deus? E eu te pergunto, até quando? Até quando nós vamos ser teimosos, amando esse mundo e as coisas oferecidas por ele? Nós sabemos que Satanás é o príncipe deste mundo, e ele prepara o terreno de muitas maneiras para seduzir as pessoas, e ele tem colocado coisas no mundo para envolver as pessoas, para que elas não estejam apercebidas. Satanás está criando alienação, ele está enchendo a mente das pessoas com informações inúteis. Quantas síndromes psíquicas nós temos visto nos últimos dias? Excesso de informação e pouco conhecimento. A paranoia do consumo e da estética. A síndrome do pensamento acelerado. Amados, nós temos visto Satanás transformando os jovens numa geração rebelde sem causa. Uma geração que torna os pais líderes e os mais velhos reféns dos caprichos de uma juventude que não está acostumada com frustrações, com a juventude que não está acostumada com repressões, com a juventude que não sabe ouvir não. Uma juventude que só quer ouvir sim, sim, sim. Eu quero, eu quero, eu quero. E se não faz, se rebela. Nós precisamos entender que o medo, ele não pode deixar que nós corrigimos essa geração, que nós ensinemos essa geração. O medo de ofender, de ofuscar, o dever de falar a verdade. Amados, nós estamos vendo hoje no mundo as pessoas criando uma imagem de Jesus, de um Jesus apaixonado. Nós temos ouvido músicas gospels que estão transformando Jesus num adolescente apaixonado, onde ele vive fazendo declarações de amor e buscando, querendo a nossa aceitação. O que está sendo pregado aí é como se Jesus fosse um bobo apaixonado, e não um Deus que morreu para te salvar. Estão criando visões unilaterais de Cristo, mas não basta dizer coisas bonitinhas sobre Jesus. Na verdade, nós precisamos acentuar quem Ele é e o que verdadeiramente Ele nos ensinou e nos ensina através da sua palavra. Usar o tom agressivo com as tradições da igreja e um tom macio e secular é um erro gravíssimo. Amados, nós estamos vivendo a troca da ética pela estética. Cristo, quando nessa terra, Ele curou pessoas e muitos milagres, Ele perdoou pecados. Mas nós também vimos que Ele pegou o chicote e deixou a sua ira ser vista por todos. Ele mostrou a sua ira. E nós queremos ficar mostrando só um Jesus bonzinho, sem o Jesus do chicote. Não adianta. Querer pegar só um lado da moeda, não adianta. A moeda é os dois lados. Nós precisamos entender, e o mundo precisa entender, que Deus é amor sim, mas Deus é justiça. E por causa do seu amor, Ele está tendo misericórdia de nós. Mas nós precisamos entender que o dia está chegando, o dia em que a ira do Senhor será manifesta. E nesse dia, meus amados, não haverá mais oportunidade. Não vai adiantar querer se arrepender. Para a sabedoria humana, tudo isso
Parece impossível. Mas nós precisamos entender que quando for retirado o Espírito Santo de Deus, aquele que tem o poder de reprimir, de corrigir, de exortar, de trazer a verdade, e quando as pessoas ficarem sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, coisas muito estranhas vão acontecer. Quando o temor e o amor de Deus, eles são removidos do nosso coração, o coração do homem, ele pode se tornar muito cruel. E eu quero te perguntar, como você está vivendo? Como está a sua vida na presença de Deus? Você está preparado para verdadeiramente se encontrar com Jesus? Eu quero te falar que hoje ainda é o tempo da oportunidade, que hoje ainda é um tempo de mudança, que hoje ainda é um tempo de conserto. Em Hebreus 3,7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Curve a sua cabeça.